A cada semana, um encontro científico diferente promove um intercâmbio entre professores, estudantes e pesquisadores. Os seminários de pesquisa da FMPFase trazem para discussões estudos nacionais e internacionais. Encontros que visam incentivar cada vez mais a cultura da pesquisa na faculdade. Essa sequência de seminários foi proposta para oferecer aos alunos da Faculdade de Medicina e às outras faculdades associadas a possibilidade de conhecer o que está acontecendo na área de pesquisas no Brasil, inclusive nas áreas internacionais que já têm interações com os nossos grupos. Portanto, nós nos propomos de trazer as novidades, de trazer as informações oferecidas para aqueles que efetivamente trabalham em pesquisa, que são partícipes das pesquisas, que, portanto, têm uma visão para o futuro e que podem contar o que é que foi feito ultimamente nos laboratórios deles. A maioria deles são jovens, porque nós queremos exatamente mostrar que as novas gerações estão subindo e oferecendo cada vez mais possibilidades de interagir com os alunos das faculdades, jovens pesquisadores, jovens mestres e jovens doutores. E isso se enquadra também no contexto que a faculdade, o conjunto das faculdades de SAERP estão se propondo de implantar os cursos acadêmicos de pós-graduação, nível mestrado e de nível de doutorado. Uma oportunidade para conhecer melhor o trabalho realizado pelo Centro de Medicina Regenerativa da FMPFase. O foco desta vez foi a pesquisa para regeneração de ossos, cartilagens e tecidos da face. Na verdade, a terapia está terminando a sua primeira fase. A gente está incluindo agora os pacientes número 9 e 10. A gente tem autorização para fazer 10 primeiros pacientes. E o próximo passo é ir junto à Anvisa e entender o que mais eles precisam do ponto de vista de documentação clínica, de aumento do tamanho dessa amostragem, para que eles possam gerar uma autorização, a gente possa ser autorizado a continuar fazendo essas terapias fora de projetos de pesquisa, mas ainda sob controle. Isso é um passo importante, porque na verdade o nosso modelo é um modelo cirúrgico de processos graves, mas as DTMs afetam até 20% da população, sendo que 10% tem necessidade de tratamento, a maior parte é muscular, mas muitas são articulares, e muitos pacientes sofrem, independente de terem feito ou não procedimentos cirúrgicos, de dores crônicas relacionadas à osteoartrose da articulação temporomandibular. Então, o próximo passo, a gente já tem a aprovação da CONEP para isso, é seguir em frente com esse mesmo modelo, que é o modelo bipartido, mas que atua de uma mesma maneira, que é de regeneração tecidual e ao mesmo tempo de controle de processo inflamatório e de dor, em pacientes menos graves, uma vez que a segurança já foi demonstrada. E aí poder isso depois ser uma terapia, já não de inovação, mas uma terapia corrente que vai tirar muitos pacientes da dor crônica e alguns de processos de deformidade dentofacial. Sem dúvida nenhuma, né? O grande benefício é na qualidade de vida, porque, como eu falei, a dor crônica tem uma característica onde a intensidade da dor não é mais importante. O importante é a incapacidade relacionada à dor. E isso se relaciona muito com os níveis de sintomas depressivos que esses pacientes têm. Então, o paciente com dor crônica ele se torna incapacitado, nesse caso, incapacidade de falar, de mastigar, e isso eleva muito o aspecto depressivo desses pacientes, o que piora sobremaneira a qualidade de vida. Os participantes também puderam conhecer pesquisas realizadas com células-tronco em outras universidades, como a UFRJ. Eu comecei a trabalhar com as células durante minha formação, durante o processo de pós-graduação, né? E o que sempre me motivou com relação ao estudo dessas células era tentar entender como que a gente poderia utilizar essas células para tratamentos, né? Para desenvolver protocolos de terapia celular e bioengenharia, principalmente no contexto ortopédico, porque essas células têm uma capacidade intrínseca de gerar tecidos que compõem o osso. Mas a gente ainda não sabe exatamente quem são essas células e nem como a gente consegue explorar e dizer para essas células que elas têm que informar aquele tecido que a gente pretende regenerar. Então, todo o meu trabalho de pesquisa tem sido feito no intuito de tentar mapear essas células, entender quem elas são, onde elas se encontram, o que regula a função dessas células, como elas entendem que em determinado momento elas precisam proliferar e gerar novas células para compor o tecido e regenerar
regenerar esse tecido no caso de uma lesão, né? Então a gente ainda tem muito que entender nesse sentido no campo, a gente ainda tem muitos gaps, né, de informação, ou seja, falta muita informação para a gente entender quem são essas células. E uma vez tendo um maior entendimento sobre quem são essas células, tentar otimizar esses protocolos de regeneração, né? Então, explorando ao máximo a potencialidade dessas células para que elas efetivamente contribuam para a regeneração tecidual em casos de tratamento. A história de cada palestrante também é fonte de inspiração para os alunos. Anderson Teodoro, da Unirio, atua como cientista há 15 anos. Ele destaca o papel da ciência na promoção de uma sociedade mais justa. A ciência e a pesquisa a gente sempre coloca que é um investimento para um país. E grande parte das transformações sociais, culturais e até políticas, elas partem de novas descobertas da ciência e da pesquisa. Como qualquer área de conhecimento e das várias áreas de conhecimento de ciência e pesquisa, a gente já tem no Brasil algumas tradições de áreas que são muito fortes e algumas áreas que ainda são áreas novas de conhecimento e que, sem dúvida nenhuma, grande parte dessas áreas têm sido desenvolvidas através da formação de novos recursos humanos. Então, uma grande importância da ciência é justamente você conseguir formar novas pessoas com relação a esse espírito do que é a pesquisa, do que é a ciência, sempre voltando para a questão de uma construção de uma sociedade um pouco mais justa. Então, esse papel que a gente tem de trazer, de divulgar, é um papel importante, né? É um caminho que vários países fazem e que todas as atividades eles acabam realizando. A importância da colaboração entre profissionais de diferentes áreas e instituições de pesquisa foi outro ponto destacado no evento. Uma troca que ajuda a construir um conhecimento mais amplo sobre cada tema pesquisado. A ciência é colaborativa, né? Ninguém faz ciência sozinho e nem consegue construir um conhecimento realmente sólido sozinho. Então, quanto mais forças a gente une, mais especialidades, mais conhecimentos no sentido de construir conhecimentos e novas aplicações conjuntamente, mais rápido a gente vai conseguir transpor e colocar esses conhecimentos à disposição da clínica, né? Então, eu vejo as colaborações científicas como essenciais para o desenvolvimento da ciência. A gente precisa muito unir forças, principalmente agora, nesse momento onde a gente está passando por um contingenciamento de recursos, né? Então, a gente precisa cada vez mais, além de demonstrar para a sociedade que a gente precisa investir em ciência, a gente precisa investir em ciência e tecnologia, que trabalhando juntos a gente chega mais longe. Então eu tenho sempre investido nessas colaborações, né? Acho importantíssimo, a gente precisa cada vez mais tornar a ciência de fato colaborativa. Nós precisamos construir as interações entre as pessoas envolvidas, porque a comunicação hoje em dia é facilitada pelos meios eletrônicos e meios digitais, porém a presença dos pesquisadores, das aulas e seminários oferecidos são sempre muito diferentes e isso abre a possibilidade de os jovens entenderem que isso é o nosso futuro. Obviamente, nós necessitamos, nesse momento da vida do Brasil, reforçar as nossas interações para otimizar tudo o que pode ser feito, não somente nas instituições públicas e nas instituições privadas, como nas aplicações, particularmente na área médica, com as instituições hospitalares, ambulatoriais, que oferecem esse serviço para a população. Nossa preocupação é melhorar a qualidade da vida dos habitantes do Brasil e, simultaneamente, de oferecer a possibilidade de controlar e de diminuir o custo social da medicina, que exatamente a medicina regenerativa está se propondo.